Oi, gente, a paz do Senhor. Eu queria gravar esse vídeo aqui falando um assunto, importante, que assim, eu acordei hoje de manhã com essa revelação, no meu coração, e eu queria compartilhar com vocês através desse vídeo. Principalmente com você, que foi rejeitado, teve o seu ministério rejeitado em alguns lugares por algumas pessoas. Eu sei porque eu já passei por isso, então é algo assim muito difícil, Pouquíssimas pessoas conseguem lidar com isso, com a rejeição, em que você está num determinado lugar e você quer fazer a obra de Deus, você quer estar envolvido ali, mas as pessoas não conseguem entender aquilo que Deus tem na sua vida, entender o teu chamado, É muito difícil. E eu acordei, com essa palavra aqui no meu coração. Nós vamos ler aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 4, do versículo 14 até o 30, amém? Do 14 até o 30 de Lucas 4. A passagem é um pouquinho extensa, mas eu tenho certeza que Deus ele vai falar o teu coração através dessa palavra. Você que prega, você que faz a obra, enfim, é meio complicado a gente lidar com a rejeição. Mas eu tenho uma palavra para você. Jesus, ele também passou por isso, tá? Jesus, ele também passou por esse momento de rejeição, Então, assim, ele tem uma lição pra gente, Ele tem uma palavra, um exemplo, para edificar nossas vidas, para a gente, assim como o Senhor venceu, a gente também vencer a rejeição, tá? Então vamos ler o texto. Então, aqui no versículo 14, de Lucas 4. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos eram louvados. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando ela abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor estava sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Versículo 21. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida. Me direis este provérbio: Médico, cura a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foram purificados, senão Naamã o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se, tá? Então aqui a gente vê, meus amados, que chegou um tempo que Jesus ele foi até Nazaré para poder ali falar, acerca do Evangelho. E quando Jesus ele chegou lá em Nazaré,
ele entrou numa sinagoga e ali ele abriu o livro do profeta Isaías, que falava, né, sobre a missão do Messias, né? E ali quando Jesus ele falou acerca dessa palavra, né? Jesus ele falou assim: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Ou seja, ele estava falando que ele era o Messias, que ele era o enviado do Senhor, né, de Deus, para poder pregar o evangelho e salvar as almas, né? Libertar, né, os oprimidos, curar os enfermos. Então Jesus estava falando para eles: eu estou aqui, eu sou o Messias, eu sou o Salvador. Só, irmãos, que é o seguinte: por eles conhecerem Jesus e conhecer a sua origem, saber que ele era filho de José o carpinteiro, filho de Maria, conhecer seus irmãos, suas irmãs, eles endureceram o coração. Eles não quiseram aceitar que Jesus era o Messias, né? E Jesus, ele começou a perceber isso, ele viu isso no coração deles. Jesus começou a sondar o coração deles. Porque Jesus, ele sonda o nosso coração, o nosso pensamento. Ele sabe o que a gente está pensando, ele sabe o que a gente está sentindo. E Jesus começou a ver eles naquela dúvida, né? Ah, se você realmente é o Messias, por que você não opera milagres aqui? Por que você não opera maravilhas aqui? Por que você não faz aqui o que você faz em outros lugares, né? Mas Jesus ele não fez milagres naquele lugar, maravilhas, não foi porque ali ele não tinha poder para fazer, mas foi por causa da dureza do coração das pessoas. A gente tem que entender que Deus só opera aonde tem fé, gente. Aonde tem fé, Deus opera poderosamente. Agora, aonde tem incredulidade, aonde tem dúvida, aonde tem dureza de coração, irmão, Deus não opera, não adianta que Deus não opera. E trazendo essa mensagem um pouco para os nossos dias atuais, o que acontece, gente? Muitas pessoas, né, passam por esse tipo de rejeição em algum momento do seu ministério. E eu acredito que a primeira rejeição que vem acontecer é da própria família. Quando você aceita Jesus, quando você vai para a igreja, que você decide servir a Deus, as pessoas da tua família, algumas ou até mesmo todas, não entendem o porquê que você decidiu ir para a igreja, se converter, aceitar Jesus e mudar a sua vida. Elas não conseguem entender por que você teve essa decisão. Então, muitas pessoas, né, são rejeitadas pela sua própria família. Eu já ouvi inúmeros testemunhos de pessoas que foram rejeitadas pelo pai, pela mãe, pelo cônjuge. Às vezes a mulher se converte, o marido não, e aí o marido rejeita, até mesmo sai de casa, vai embora, vai viver com outra pessoa, ou vice-versa, né? Então você vê inúmeros testemunhos de pessoas que foram rejeitadas pelos seus próprios familiares por causa da sua fé, porque as pessoas não conseguem entender, né, a obra de salvação que Deus tem na vida daqueles que vêm até a Ele, né? E eu passei por isso, gente. Quando eu vim para a igreja, uma das pessoas que se levantaram contra mim foi a minha própria mãe, né? Ela me rejeitou, tipo assim, ela tomou um ódio, uma raiva de mim terrível, porque eu vim para a igreja. Então, por muito tempo, até hoje, não com tanta intensidade como antigamente, mas até hoje ela tem uma certa animosidade comigo devido à minha fé, né? E a minha irmã também se converteu. Então, tipo assim, o relacionamento dela com a minha irmã também mudou, porque a minha irmã também veio para a igreja. Então, há aquele conflito, né? Aquela rejeição, muitas das vezes, né? Infelizmente, a pessoa dá lugar ao inimigo até para falar coisas, né? Para entristecer o nosso coração. Então, assim, isso pode acontecer só de você aceitar Jesus como teu Salvador, vir para a igreja, se converter, se batizar, decidir servir a Deus, só por esse motivo, pessoas te rejeitar, né? Você perder amizades, né? Pessoas que lá no mundo era teu amigo, batia nas tuas costas, te chamava para as coisas e depois que você foi para a igreja se afastou. Então isso pode acontecer.
Porque as pessoas não vão entender. Quem não é espiritual, entenda bem, quem não é espiritual não vai entender o que Deus tem na sua vida. Quem não é espiritual, melhor dizendo, não vai entender o que Deus tem na sua vida. Então você tem que colocar isso na sua mente. Entendeu? Que quem não é espiritual não vai entender. Essas pessoas aqui que rejeitaram Jesus não eram espirituais, não estavam na mesma ligação, no mesmo entendimento, na mesma dimensão. Eram pessoas que estavam na carne. Então elas não estavam conseguindo sentir, né, a presença, aquela presença maravilhosa, gloriosa, que era a presença do Senhor naquele lugar. E muitos acharam assim, Jesus cresceu aqui, Jesus era meu vizinho. Eu conheci Maria, mãe de Jesus, eu conheci o José, né, pai de Jesus, os irmãos dele a gente conhece. Como é que pode agora ele estar aqui dizendo que é o Messias? Como é que pode ele estar aqui pregando, falando o livro de Isaías, né, dizendo que o que Isaías estava profetizando é ele? Né? Então muitos pensam dessa forma quando vê Deus te levantar. Agora vamos ver a segunda etapa, irmãos, que é o quê? É crente, né? Você pode falar, mas eu ser rejeitada pelo meu pai ímpio é normal, pela minha mãe ímpio é normal, pelos meus amigos ímpio é normal. E agora quando você é rejeitado dentro da igreja, né? Porque aqui, se você for ver, a sinagoga naquela época era como se fosse uma igreja, era um templo, era a casa do Senhor, era um lugar onde as pessoas iam ouvir a palavra de Deus, onde as pessoas iam estudar, onde as pessoas iam entender, né, os mandamentos do Senhor. Então assim, Jesus foi rejeitado dentro de uma sinagoga. Então pode acontecer e acontece sempre, que Deus tem uma obra na sua vida como pregador do evangelho, né, como mensageiro, que Deus tem uma obra na sua vida, você vai passar por isso, você vai ser rejeitado em determinados lugares, em determinadas igrejas, por determinados irmãos. Você vai ser rejeitado. Você vai chegar em igrejas que Deus vai querer te usar naquele lugar e as pessoas não vão aceitar. Porque talvez o teu cabelo é comprido, o teu cabelo é não sei o quê, você é alto demais ou baixo demais. Sempre vão achar um defeito em você. Porque você é fofinha, porque você é magrinha, porque você é assim, porque você usa óculos assim. Então sempre as pessoas vão encontrar uma forma de implicar com você. Você pode colocar uma burca. Ficar igual aquelas mulheres lá, né, do Oriente, lá que só aparecem os olhos. Que vão implicar com você, vão colocar defeito, vão achar alguma coisa para te criticar. Porque pessoas que não são espirituais não vai entender o que Deus tem na sua vida. Nem todo mundo que está dentro da igreja é espiritual, gente. Tem gente que não é, tem gente que está ali na carne. Aí quando vê uma pessoa pregando bem, cantando bem, entregando revelação, profecia, Deus usando, vai ficar com inveja. E vai querer se levantar contra você com críticas, com pedradas, com acusações, né? Vai querer se levantar contra a obra que Deus tem na sua vida. E muitas das vezes essas pessoas vão querer te sufocar espiritualmente. Vai ter pessoas que não vai te dar oportunidade para tu falar no microfone. Vai dar oportunidade a todo mundo, mas para você não vai dar. Porque não quer ver Deus te usar. Não quer ver o Senhor derramar sobre a sua vida aquilo que Ele tem para derramar. E isso se torna o quê? Uma arma de Satanás contra nossas vidas. Por quê? Porque tudo que o inimigo quer é calar nossa boca, nos impedir de falar do amor de Deus. Então Satanás vai encontrar brecha nessas pessoas, nesses opositores. Anota isso aí, para você não esquecer. Opositores são aqueles que se opõem à obra que Deus tem na sua vida, aqueles que não aceitam a mensagem que você prega, não aceitam o louvor que você louva, não aceitam a oração que você faz, não aceitam as suas obras. São os opositores. E você vai ver lá no livro, né, de Neemias, que é um livro assim que praticamente rasga o verbo.
em relação à oposição à obra, né? Você vai ver que Neemias, lá em outra terra, Deus já colocou no coração dele o propósito de vir para Jerusalém e restaurar o muro. Era uma obra a ser feita, uma obra tanto física quanto espiritual, porque Jerusalém precisava se levantar. E a primeira coisa que tinha que ser feita era restaurar os muros, porque o muro era a proteção da cidade. E havia algo espiritual também envolto naquela obra. Então, quando Neemias chegou ali, já começou a se levantar Sanbalate, Tobi e Gesse, né? Porque eles não queriam ver Jerusalém se reerguer. Eles não queriam ver aquela obra se levantar, porque eles estavam se beneficiando, irmãos, da destruição daquele muro, daquela cidade. Então, eles não queriam que aquela obra fosse feita. Então, eles começaram a se levantar para tentar impedir Neemias de fazer aquela obra. Então, toda vez que Deus for querer usar você para fazer alguma obra, seja na igreja, seja fora da igreja, o diabo vai se levantar usando opositores para tentar impedir você. Só que o que me chama a atenção assim fortemente é que Neemias, apesar de todo o levante, de toda a oposição, de todo o problema que ele enfrentou, ele não desistiu. Então é isso que o Senhor falou para mim nessa manhã, através dessa palavra. Você pode ser rejeitado, você pode ser humilhado, você pode sofrer oposições, mas você não pode desistir da obra que Deus colocou nas suas mãos. Mesmo que você chegue num lugar e as pessoas não queiram te ouvir, não queiram sentir aquilo que você tem, né? O que Deus quer fazer através da sua vida. Isso não pode ser motivo de você desistir. Eu vejo pessoas, né? Eu conheci pessoas que outrora era uma benção, pregava, Deus usava poderosamente, mas começaram a sofrer rejeição, né? Começaram a sofrer perseguição, oposição e parou. A pessoa pegou o ministério dele assim, ó, tchau, não quero mais não. Tudo aquilo que Deus tinha algo assim. E a pessoa simplesmente por causa da rejeição, a pessoa pegou aquilo assim, ó, jogou pro alto, né? E hoje está bebendo, está fumando, está se prostituindo, está no mundo, está dando lugar ao diabo, né? E Deus está falando pra gente aqui, não faça isso, não jogue o que Deus te deu pro alto por causa de rejeição, entendeu? Porque aqui podem estar te rejeitando, não querem ouvir você, não querem ouvir a tua voz, a tua oração. Mas tem outros lugares aonde vai ter pessoas que vão te ouvir. Entendeu? O problema é que as pessoas têm uma mania, eu vou simbolizar essa escova aqui. As pessoas só querem isso aqui, só querem microfone. E obra de Deus não é só no altar, não é só no microfone, não é só dentro da igreja. Você pode pregar em outros lugares, na rua, no ônibus. Você pode fazer visita no lar, entendeu? No hospital, você pode fazer visita num presídio, Deus vai te usar em outros lugares. Só que o problema é que às vezes a gente fica preso no microfone. Aí quando um atribulado lá, né, opositor, vem e não te dá oportunidade, você às vezes tá cheio. Pô, eu ensaiei esse hino, esse louvor aqui. Ai, hoje eu vou cantar lá na igreja e Deus vai operar, Deus vai curar, Deus vai batizar com o Espírito Santo, vai renovar. Aí chega lá na igreja, nenhuma oportunidade tu não recebe. Aí você fica abatido. Às vezes Deus quer te usar naquele louvor, mas não é ali na igreja, é numa visita no lar. Deus vai curar alguém através do teu louvor. Mas você quer ficar preso a microfone de igreja, a oportunidade. É por isso que você fica abatido. É por isso, porque você não entendeu que dentro da sinagoga você prega, sim, você canta, sim, dentro da igreja você faz a obra, sim, mas você está esquecendo que tem um tanque de Betesda. Você está esquecendo que tem uma vila de leprosos. Você está esquecendo que tem um cego lá nas ruas de Jericó. Você está esquecendo que tem pessoas lá fora que estão precisando de ouvir o que você tem para falar. Você está se esquecendo disso. Poxa, aqui dentro ninguém quer me ouvir, então eu vou falar lá fora, porque lá fora tem gente sedenta, tem gente enferma,
tem gente oprimida, tem gente precisando ouvir a sua pregação, você falar do amor de Deus para elas. Tem pessoas que querem ouvir a palavra de Jesus que sai da sua boca. Tem pessoas que precisam ouvir o louvor para elas serem curadas, para elas serem edificadas, serem consoladas. Então, para com esse negócio de deixar qualquer coisa bater o teu ministério. Gente, eu digo por mim, se eu fosse me preocupar com rejeição, eu congreguei numa igreja 4 anos que eu fui totalmente rejeitada. Se eu fui aprovada, foi algumas vezesinha, mas a maioria do tempo foi reprovação e oposição. E aí eu estava me sentindo sufocada. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, Senhor? Eu estou querendo chegar até as almas e não estou conseguindo. Tipo, parecia um bloqueio, gente. Eu falei, não, isso aqui não é de Deus para minha vida. Entenda uma coisa. Num lugar onde você está sendo sufocado, rejeitado, onde você está sofrendo oposição direta, você não está conseguindo fazer a obra de Deus do jeito que Deus quer que você faça, não é lugar para você, não é. Sai daí, tá? Sai daí, porque Deus quer te usar para pessoas, para você ganhar almas. Deus quer te usar para edificar a vida. Então, se você está num lugar onde você não cresce, aonde você só diminui, murcha, só vive atribulado, só vive abatido, só vive com problema e atribulação para lá, para cá. Gente, desperta. Ah, mas estão falando por aí que só quem tem raiz é quem surge. Gente, tem coisa que é permissão de Deus para te moldar, para moldar a sua fé. Mas tem coisa que você está no lugar errado. Porque quando você está num lugar que Deus quer que você esteja, você passa a prova, Deus vai te dar um refrigério. Uma hora Deus vai te exaltar. Agora, quando você está num lugar que não vem exaltação de Deus, que não vem nada, só luta, alguma coisa está errada. Porque quando Deus permite, Deus garante. Tem processo na nossa vida que Deus permite vir para a gente crescer. Não é para a gente morrer. Entenda uma coisa, deserto é para te dar experiência, não é para te matar. Se tá te matando é porque Deus não tá no negócio. Entendeu? Se Deus não tá te dando livramento é porque o Senhor não tá ali. Então você tá no lugar errado, sai desse lugar errado. Entendeu? Sai daí, você tem que estar no meio de pessoas que venham apoiar o teu ministério. Você tem que estar no meio de pessoas que venham gostar da sua presença, que venha gostar de você, que quer ouvir o que você tem para falar. Se você for observar, um dos lugares que Jesus gostava mais de pregar era no deserto e no barquinho, dentro do barco, na praia. Por quê? Tinha pessoas ali que estavam ali querendo ouvir Jesus. Entendeu? Jesus ia lá na sinagoga de vez em quando, mas os lugares que mais Jesus estava era na rua, dentro do barco, no deserto, no meio do povo que precisava de salvação. Então para de ficar esmurrando a parede, para de ficar batendo a cabeça na parede, ficar em lugares onde não apoia o teu ministério, lugares onde que pessoas só têm inveja de você, é uma inveja, tu não pode falar nada, tu não pode fazer nada, que vem aquela animosidade do nada, né? Igual uma vez eu ouvi do meu próprio pastor, né, porque eu estava ajudando as irmãs na mesa de oração, e ali ele veio falar para mim que eu estava sufocando as irmãs. Ele falou, você está sufocando as irmãs. Aí você entende, pô, quando eu não faço, eu sou obreira desleixada, né? Eu sou obreira que não obra. E quando eu estou fazendo, eu estou sufocando as irmãs, o que está acontecendo, gente? Isso é coisa de doido, isso é coisa de maluco. Entendeu? Então, assim, entenda uma coisa, tem coisas que não é de Deus para sua vida. Então, se você está sendo sufocado, se você não está conseguindo crescer, pô, o processo está difícil, mas não está vendo refrigério, alguma coisa de errada tem, gente. Vai para a oração, ora a Deus, fala, Senhor, esse é o lugar que o Senhor quer que eu fique? É aqui que o Senhor quer ter a obra a realizar na minha vida? Entendeu? Ora, gente, pede a Deus orientação para a sua vida. Porque senão você vai morrer, daqui a pouco você está desviado, você está no mundo, né? Porque você está querendo ficar num lugar que não é para você ficar.
E outra coisa, não é porque não querem te ouvir aqui que você vai parar de pregar, não. Não quer te ouvir, problema. Deus vai colocar você para pregar em outro lugar que querem te ouvir, né? Deus vai te... Ah, porque você aqui incomoda. Incomoda por quê? Porque você está no espírito e o pessoal ali está na carne, aí você está incomodando. Então Deus vai te colocar perto de gente espiritual, que não vai te rejeitar, mas vai se unir a você. É como se você fosse uma pequena brasa. Então, quem está no fogo vai querer você, para o fogo ficar mais forte, mais alto, tá entendendo? Então, quem está na carne, está no gelo, não quer fogo. Fogo não quer gelo, porque o fogo derrete o gelo. Agora, fogo quer fogo, para o fogo ficar maior, né, gente? Então, é o que Deus fala com a gente aqui, né, através dessa palavra. Você não pode desistir do teu chamado por causa da rejeição. Saiba lidar com isso. Para de ficar se ligando no que as pessoas falam, na opinião dos outros. Entendeu? O que importa é a opinião de Deus sobre você, o que o céu está achando de você. O que as pessoas estão achando não interessa. Aí você pode pensar, mas e o testemunho, gente? Você tem que saber quem é você. Quem é você? Você tem que saber quem é você. Poxa, se eu estou obedecendo a palavra de Deus, se eu estou andando retamente, se eu não estou fazendo nada que venha escandalizar o evangelho, então por que eu vou me preocupar com a opinião dos outros ao meu respeito? Eu estou dando testemunho. Agora, quem quer se opor àquilo que Deus tem na minha vida, o problema é dele. Eu não vou parar por causa de meia dúzia de pessoas, tem uma multidão esperando. Então Jesus, ele não parou, gente, por causa dessa